Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Birajara. Professor João Sérgio, de Geografia, trazendo hoje mais uma aula para vocês relacionados ao tema Geografia da População. É um prazer estar novamente falando com vocês, trazendo esse instrumento para poder contribuir com o aprendizado de vocês sobre esse tema tão precioso, que pode ajudar aí nessa formação intelectual de vocês e a organização dos estudos para quem vai enfrentar o Enem no início do ano que vem. Para tanto, trago aqui mais uma apresentação, onde a gente traz alguns elementos visuais e gráficos para tentar contribuir com o nosso entendimento sobre o que a gente vai discutir agora. Então, abordando a continuação dos conceitos básicos de geografia da população, trazemos primeiro uma abordagem introdutória, onde ele fala que toda vez que nós vamos considerar as populações, né, as pessoas, os habitantes, no âmbito da abordagem geográfica, temos necessariamente que ter o entendimento de qual território essa população faz parte e qual o período de tempo que nós vamos considerar nessa abordagem sobre a população. Para a partir daí, nós selecionarmos quais são os aspectos qualitativos, ou seja, as características dessa população, e os aspectos quantitativos, ou seja, as quantidades variáveis ao longo do tempo. Quais são os territórios que a gente tem que considerar como exemplo? Por exemplo, o mundo, os continentes, como a América do Sul, por exemplo, como a Europa, como a África, a Ásia, a América do Norte, a América Central, a Oceania, e um período de tempo determinado. Pode ser um século, né, século XXI, que esse que iniciou a partir do ano de 2001, pode ser uma década, a década de 2010 ou a década de 2020, que é aquela que começa a partir de 2021, ou somente um ano, por exemplo, como o ano de 2020 que nós estamos agora. Mas poderia ser também o ano 2010, o ano 2000, certo? É só uma referência para a gente ter um enquadramento da escala espacial, do território, escala temporal, nesse período de tempo que nós temos que considerar. O primeiro conceito básico a tratar nessa aula é referente ao crescimento populacional demográfico. O crescimento populacional ele é sempre tratado como, no aspecto quantitativo, como uma taxa. Não, o crescimento populacional não necessariamente é o crescimento absoluto do número de pessoas, porque quando se trata de uma taxa, a taxa ela é um enquadramento estatístico dos aspectos quantitativos de uma população. O crescimento populacional ele pode ser tanto positivo ou negativo. No aspecto qualitativo, o crescimento populacional é quando a população, de fato, cresce relacionada a determinados fatores, quando ela aumenta de quantidade, porque foi motivada por alguns fatores sociais, políticos, econômicos e culturais. Entre os fatores que explicam o crescimento progressivo da população mundial, especialmente a partir da modernidade, com o fim da Idade Média, as revoluções que se seguiram, sobretudo a Revolução Comercial, Revolução Industrial, quando chegamos à fase tecnológica de maior conforto, que trouxe maior conforto, as melhorias na medicina, as melhorias na agricultura, que trouxeram uma melhor alimentação, trouxe, consequentemente, os aumentos da taxa de natalidade, por ter mais uma tranquilidade em relação a ter filhos, e, consequentemente, do crescimento vegetativo, o crescimento natural com a população, diminuindo taxas de mortalidade em comparação à natalidade, e, sobretudo, a diminuição da mortalidade infantil. Nós vamos tratar mais adiante essa temática da forma explicativa. Esses gráficos que eu vou mostrar na sequência, eles ilustram as taxas de crescimento populacional, nesse caso relacionado aos continentes. O continente, portanto, é a nossa escala territorial, certo? Os continentes estão aqui descritos: África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Oceania. América Latina e Caribe vai abordar a América do Sul, mais a América Central. E a escala temporal considerada aqui é de 1950 ao ano de 2100. É uma projeção de crescimento populacional. Então, nós percebemos aqui, por exemplo, ao considerar a Ásia, que é essa linha azul, ao longo do tempo,
o continente asiático teve sempre uma taxa de crescimento positivo até meados do ano de 2050, ou terá, né, já que é uma projeção. A partir de então, 2050, 2060, as taxas do crescimento populacional da Ásia serão negativas. Não é o crescimento absoluto da população, o número de pessoas, mas a taxa de crescimento calculada, porque ela é um valor relativo, certo? Se de 1950 até 2060 a população asiática vai crescer, ela tende a diminuir, segundo a taxa de crescimento, a partir de 2060 até 2100, de acordo com essa projeção. Outro exemplo, ele tem como escala territorial o mundo e o conjunto de países mais desenvolvidos, conjunto de países menos desenvolvidos e o conjunto de países considerados muito menos desenvolvidos, ou seja, os países mais pobres do mundo. Como referência da escala temporal, ou seja, o período de tempo considerado, nós temos a projeção do ano 1950 até o ano 2015, certo? O ano que já passou, essa projeção trata-se de um período anterior ao ano que nós estamos vivendo agora. Se nós considerarmos o mundo, que é essa linha azul, existe uma tendência geral de uma taxa de crescimento negativo do mundo ao longo desse período, certo? Embora, de 1950 até aproximadamente 1970, o crescimento populacional apresentou taxas positivas. A partir de então, negativas, e certa estabilidade, e depois somente taxas de crescimento negativas, considerando todo mundo. Já nos países muito menos desenvolvidos, ou seja, os países mais pobres do mundo, houve uma tendência de crescimento desde 1950 até aproximadamente a década de 80, quando a gente percebeu, a partir de então, uma tendência a um crescimento negativo, ou taxa de crescimento negativo da população nos países mais pobres do mundo. E, de uma forma geral, esses países sempre apresentaram uma população maior do que os países, por exemplo, mais desenvolvidos, que apresentam desde a década de 50 até o período atual sempre uma tendência de crescimento negativo da população. A população tende a decrescer ao longo do tempo. Um comportamento muito parecido no mundo é o comportamento dos países menos desenvolvidos, ou nós podemos chamar aqui daqueles intermediários, subdesenvolvidos e industrializados, onde se enquadra, por exemplo, o Brasil. Na sequência dos nossos exemplos, deixa só a tecnologia ajudar. Vamos lá, a tecnologia nos ajude. Nós temos agora esse gráfico tomando como referência territorial o Brasil, ou seja, vai tratar da população brasileira. E como escala temporal, nós temos o ano de 2015 até o ano de 2055. Certo? É uma projeção abordando aspectos futuros, já que nós estamos aqui no patamar do ano de 2020. Qual é a tendência da população brasileira? Vamos considerar aqui os dados do IBGE, certo? De 2013. A tendência da população brasileira em relação às suas taxas de crescimento populacional são, de 2015 até aproximadamente 2040, nós temos uma taxa de crescimento positiva, quando a partir de então ela apresenta tendências de decrescer ao longo do tempo. Elas passam a ter, o Brasil passa a ter uma taxa de crescimento populacional negativa de 2040 até 2055, certo? Esses gráficos são para exemplificar o comportamento das taxas de crescimento populacional no Brasil, nesse caso. Então, o crescimento populacional ele é calculado considerando duas outras taxas. Crescimento vegetativo, que é uma taxa que trata do crescimento natural da população, somente considerando a taxa de natalidade, a quantidade de nascimentos por cada 100 mil habitantes de determinado território no período de um ano, e também a taxa de mortalidade, que é a quantidade de óbitos, considerando uma quantidade de 100 mil habitantes no período também de um ano. Então, são taxas, são valores calculados estatisticamente. O crescimento absoluto na população, diferentemente do crescimento vegetativo, além dos nascimentos e das mortes, um diminuindo do outro, nós vamos considerar também um saldo migratório,
que é o fluxo de pessoas nos territórios, são as pessoas em movimento, os emigrantes e os imigrantes. Emigrantes aqueles que entram, os imigrantes aqueles que saem, certo? E nós vamos ter uma ideia do crescimento real da população, se é negativo ou é positivo, a partir de considerar a taxa de crescimento absoluto. Dessa forma, o cálculo vai contemplar todos esses dados, de nascimentos menos mortes, mais o saldo migratório. Se o saldo migratório for negativo, obviamente, nós vamos ter valores negativos. Se o saldo migratório for positivo, nós vamos acrescentar nessa soma simples aqui. E, em termos de cálculos de taxa, nós temos que multiplicar por 100, porque o valor vai ser percentual, e depois dividir pela população total do país. Assim, nós vamos ter uma noção sobre a taxa de crescimento do país, se ela é positiva ou negativa. Ou do país, ou do mundo, ou de um continente, ou de uma cidade, ou de um estado. E os indicadores demográficos mais importantes para a gente calcular essa taxa de crescimento são, portanto, a taxa de natalidade, como já destaquei, quantidade de nascimentos para cada 1.000 habitantes de determinado território no período de um ano. A taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos no período de um ano, considerando cada 100.000 habitantes daquele território, certo? E a taxa de fecundidade também, que é um indicador acessório, ela corresponde à quantidade média que uma mulher em idade fértil tem de filhos. É também um indicador considerado para ter um entendimento se a população está crescendo ou diminuindo. Quando uma mulher em idade fértil tem, em média, muitos filhos em determinado território, existe uma tendência de crescimento populacional positivo, certo? Ao contrário, quando a taxa de fecundidade ela diminui, uma mulher tem menos filhos ao longo do tempo, existe uma tendência de crescimento demográfico negativo. E a expectativa de vida é como se fosse um resultado de todos esses cálculos. É quando nós vamos perceber o quanto uma população está vivendo em termos de ano. Em média, obviamente, você pega a quantidade total de população, percebe até quanto tempo essa população, de uma forma geral, vive, né? Quantas pessoas, quantidade de pessoas que chegam até 80, 90, 100 anos, e faz uma relação com a população total, e aí nós vamos ter um valor médio que apresenta essa expectativa de vida, que é um indicador que está relacionado, sobretudo, à explicação da qualidade de vida de uma população. Quanto melhor o bem-estar e a qualidade de vida, maior vai ser a expectativa de vida de uma população. Mais anos a população, em média, vai viver. Outro conceito básico para se estudar a geografia das populações são como as populações estão estruturadas, ou seja, estão classificadas. Temos aí como exemplo uma classificação básica da população através da faixa de idade ou a distribuição etária dessa população, onde uma classificação da população a partir da sua condição socioeconômica, né? Geralmente, quanto a população, em média, ela recebe de rendimentos básicos mensais, e também, em nível mundial, o Índice de Desenvolvimento Humano proposto pela ONU, onde se avalia a qualidade de vida de determinado território a partir da sua população, considerando aspectos como expectativa de vida, a renda per capita e o nível de alfabetização. Ou seja, portanto, a estrutura etária da população ela é comumente dividida entre 3 faixas: os jovens, que vão do nascimento até os 19 anos, os adultos, que vão dos 20 até os 59 anos, e os idosos, que são a população considerada a partir dos 60 anos de idade. Existe uma forma de representar essa estrutura etária que ainda adiciona informação sobre o sexo relacionado a cada idade. Sexo, nesse caso, não é gênero. Tratamos de uma forma quantitativa somente o indicador de homens e mulheres, no âmbito de uma pirâmide etária, que é um gráfico consagrado para explicar o comportamento de uma população. Aí trazemos exemplo desse gráfico, dessa pirâmide etária mais à esquerda, ela traz o exemplo de um país que a população está mais velha em relação à população mais jovem. Então, o topo da pirâmide é mais largo do que a base da pirâmide, isso indica uma população mais envelhecida, comum de países europeus. Já nesse gráfico da pirâmide etária mais à direita, nós temos o exemplo da pirâmide etária de países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo.
onde a base da pirâmide é mais larga do que o topo. Isso quer dizer que temos mais jovens do que idosos no conjunto da população, certo? Mas aí trazemos aqui um exemplo da pirâmide etária do Brasil, com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE do ano 2010. O que é que ele nos diz? O que é que esse gráfico nos diz? Que a maior parte da população ela se concentra entre jovens a partir de 14 anos e adultos até 34 anos. Isso é o grosso da população. Na verdade, até 29 anos. De 14 a 29 anos é o conjunto da população por idade que se concentra na classificação da população brasileira. Nós temos a população idosa bem menor, por exemplo, do que essa população jovem e adulta, uma população infantil que está diminuindo, certo? Então, nós temos mais população jovem e adulta que se reflete na necessidade de políticas educacionais de ensino fundamental e médio e mercado de trabalho. Uma atenção também deve ser dada às políticas previdenciárias de aposentadoria, embora a quantidade de idosos no Brasil ela seja bem menor do que a quantidade de adultos, jovens e adultos, e a quantidade de crianças, né, em idade infantil, ela não apresenta tanta expressividade em relação a de jovens e adultos. Classificação socioeconômica da população, a mais comum utilizada, que usa a da renda per capita. Quando você pega toda a riqueza produzida e acumulada no país, geralmente no período de um ano, e divide pelo conjunto da população, pelo total da população. Então, a renda per capita serve de um indicador de desenvolvimento econômico do país. Mas ela tem um grande problema de como ser uma média simples, ela considera que toda a riqueza está distribuída de uma forma igualitária entre toda a população, e isso aí acaba escondendo graves situações de desigualdade social comum no Brasil, por exemplo, ou nos países subdesenvolvidos. E, embora alguns países subdesenvolvidos sejam ricos, como é o caso do Brasil, nunca devemos esquecer disso. O Brasil é um país extremamente desigual, um dos mais desiguais do mundo, certo? Vamos dar continuidade. Uma das classificações socioeconômicas utilizadas no Brasil, ela usa esse critério de classificação econômica do Brasil, onde se utiliza como indicadores as características dos domicílios, conforto de alguns bens e o grau de escolaridade do chefe da família. Esse tipo de classificação, ele traz as seguintes classes: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E. Essas classes, ela refletem, a grosso modo, do E para o A, da classe baixa, classe média, estratificada também, média baixa, média e média alta, e uma classe alta, certo? E fica também de uma forma mais clara, de acordo com o critério utilizado pelo IBGE, que são das faixas de salário. Então, o IBGE também faz essa distribuição de classes de E até A, certo? Quando ele coloca a classe E, que é a classe mais baixa, ou a classe trabalhadora assalariada, até 2 salários mínimos. Classe baixa também, de 2 a 4 salários mínimos, é uma classe assalariada, de certa forma. Uma classe, a partir da C, considera uma classe média, com ganhos a partir de R$4.000, e B também é considerado uma classe média, mas uma classe média alta, e a classe alta a partir de R$20.000, o que esconde também um pouquinho da realidade, porque a classe alta, de fato, do Brasil, ela tem uma série de milionários e bilionários que elas não estão necessariamente incluídas no convívio normal da população, e é a classe que acumula, de fato, a maior parte das riquezas do Brasil, e deixa para ver mais classes sociais uma situação bastante precária de sobrevivência, sobretudo as classes mais baixas. Mas esse detalhamento é para outro nível de discussão. A Folha de São Paulo, a partir de uma pesquisa, trouxe para a gente esse gráfico, onde ele representa a classificação socioeconômica brasileira a partir da renda, onde ela coloca como resultado que 46% da população brasileira é da classe baixa ou a classe assalariada. Ou seja, a grande maioria está nessa faixa de renda. A grande maioria da população brasileira é da classe trabalhadora, da classe assalariada. Se nós considerarmos que até R$2.000 também faz parte de uma classe assalariada, temos que 66% do Brasil, das famílias, da população brasileira, ela é
de classe trabalhadora, ou seja, uma classe social numericamente muito expressiva. E 16% vai dos R$ 2.000 aos R$ 3.300, ou seja, não é uma classe média que possa ser considerada como uma classe média alta. É uma classe média muito mais próxima da classe trabalhadora, da classe assalariada, assim como são os demais estratos trabalhados aqui. De 3.000 até 6.000 não se considera uma classe média alta, de 6.000 a 13.000 é uma classe média de fato, que pode ser considerada, e no topo da pirâmide considera uma faixa de 13 a 33 mil reais. É uma classe que vive numa situação mais confortável que a maioria da população brasileira, mas de fato não é classe alta, não é classe milionária, não são ricos, são aqueles que aspiram a ser ricos, mas a tendência no Brasil em constante crise é que ele caia nessa pirâmide até seu topo. Em algumas situações acontece. Em relação ao índice de desenvolvimento humano, aquele adotado pela ONU, nós temos aí um mapa do mundo para ilustrar, não só ilustrar como varia a qualidade de vida em relação ao desenvolvimento humano entre os países do mundo, como também a gente pode esconder algumas realidades trágicas. Por exemplo, o Brasil apresenta índice de desenvolvimento alto, quando a gente sabe que a maioria da população brasileira não experimenta um desenvolvimento humano alto, certo? Então, a expectativa de vida, principalmente a renda per capita e o nível de alfabetização, misturados em um índice que acaba mascarando a realidade brasileira, assim como de países do norte da África, assim como do México, assim como países asiáticos, né? Sobretudo aqui a Mongólia. Da mesma forma que, muito alto, nós temos Chile e Argentina na América do Sul, quando sabemos que, na verdade, esses países são países subdesenvolvidos com forte tendência a tornarem países bastante pobres na atualidade. Por quê? Porque são bastante desiguais, embora possa ter uma renda bruta, um produto interno bruto, ou um produto nacional bruto até elevado. Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental, Austrália, representam sim um desenvolvimento humano alto. Mas um país como a Arábia Saudita, que também é extremamente desigual, em função da renda alta, mas mal distribuída, aparece nesse mapa como um país de desenvolvimento humano alto, o que não é verdade na realidade. Já esses mapas multitemporais sobre o índice de desenvolvimento humano no Brasil mostram que, de 1991, onde predominantemente existia um desenvolvimento muito baixo, para 2010, onde melhorou bastante o desenvolvimento humano no Brasil, há uma diferença brutal, por exemplo, aqui no Norte e no Nordeste. O desenvolvimento humano continua baixo a médio, na maior parte do Norte e Nordeste do Brasil, mas elevou-se o nível de desenvolvimento humano ao índice na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, predominantemente. Mas nós sabemos que existem grandes bolsões de pobreza nessas regiões que não retratam necessariamente um elevado desenvolvimento humano para todo o conjunto da população. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de indicador social de classificação da população. População economicamente ativa é outro conceito básico para se estudar a geografia das populações, e ela se relaciona necessariamente à capacidade produtiva do país em termos de mão de obra. É a força de trabalho potencial de um país, são as pessoas aptas a trabalhar, certo? Estando elas trabalhando ou não. Por isso que se classifica também em termos de população ocupada, ou seja, pessoas em condições de trabalhar plenamente, mas e que estão trabalhando necessariamente no período considerado de tempo, e a população desocupada, aquelas que, embora estejam aptas a trabalhar com plenas condições, não estão empregadas no momento. E também, em contrapartida, temos que considerar o conceito de população não economicamente ativa, ou seja, aquela população que não está em condição de trabalhar ou aquelas que não têm interesse de trabalhar no momento. Então, esses dados têm que ser, esses conceitos têm que ser considerados ao se classificar uma população a partir da perspectiva da mão de obra disponível em um país ou em determinado território. Como exemplo da população economicamente ativa do Brasil, ainda em 2020, né, ou já em 2020, o IBGE apresentou o resultado da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, onde, a partir dessa pesquisa,
foi constatado que 94 milhões de pessoas estão trabalhando no Brasil. Mas dessas 94 milhões, 38 milhões de pessoas estão ocupadas em trabalhos informais. Quer dizer o quê? Sem direito trabalhista, sem carteira assinada, sem amparo social. Caso fiquem desempregadas, elas não têm a quem recorrer, não podem recorrer aos seus direitos, não podem recorrer às agências estatais, não podem recorrer ao INSS, por exemplo, para um seguro-desemprego. A população desocupada no Brasil, aquela que está apta a trabalhar, mas está desempregada no momento, representa 11% da população economicamente ativa brasileira. Ou seja, das pessoas aptas a trabalhar, 11% na atualidade, 2020, estão desempregadas. A população considerada subutilizada para o mercado de trabalho são 26 milhões de pessoas, ou seja, pessoas que poderiam trabalhar mais horas por dia ou por semana, mas que só trabalham em meio período, por exemplo. E a população considerada desalentada, são aquelas que já desistiram de procurar emprego e ainda não encontraram emprego digno que se possa ocupar no período de referência da pesquisa. As pessoas que se desencantaram, desistiram de procurar, não estão no momento procurando porque não viram nada de digno para poder se ocuparem de um trabalho decente e possa gerar renda para a sua família. Então, mais uma contribuição que eu estou tentando aqui oferecer para vocês, como professor de geografia. Faço votos de que vocês estudem, né, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, não desistam. A dificuldade é grande, o ano foi comprometido, mas vamos tentar aí continuar nessa luta, porque quem estuda, o resultado vem. Esse é o tipo de esforço que ele é recompensado. Então, os professores e as professoras da Escola Birajara, assim como o núcleo gestor formado pela coordenação e direção, funcionários estão se dedicando, nunca duvidem disso, para poder trazer o melhor para vocês nesse momento. Mas eu só solicito que vocês não desistam, continuem lutando, acreditando e estudando, que a tendência é dar certo. Abraço a todos, até o próximo momento.